nós temos hoje, na sequência de eventos anteriores, o Dr. Walter Aranha Capanema vem do Rio de Janeiro e tem trabalhado há bastantes anos em questões ligadas à sociedade da informação, questões jurídicas. Boa tarde a todos, meu nome é Walter Capanema, meu sotaque de entrega eu sou brasileiro, eu também sou um pouquinho português, porque eu tenho cidadania portuguesa. E nessa palestra que o professor Manuel Marciano gentilmente me convidou, e é uma grande honra, porque lá no Brasil ele é extremamente respeitado, e tenham certeza que a universidade de vocês é muito respeitada no Brasil. Eu tenho a especial vantagem de trazer aqui para vocês uma análise das obrigações no mundo eletrônico. E eu não quero falar apenas do mundo, eu quero trazer um viés analisando o direito português. Porque Portugal, nas relações na internet, no comércio eletrônico, nos cybercrimes, é extremamente avançado. No Brasil, infelizmente, não temos basicamente nada sobre leis de comércio eletrônico, leis de cybercrimes. Então, eu fico muito feliz quando analiso uma legislação tão importante, tão bem feita quanto a portuguesa. Eu sou professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, trabalho em várias comissões sobre esses temas, e eu fico muito feliz, até, professor, como é que o senhor prefere? Eu interrompo se alguém quiser fazer pergunta. Olha, se alguém quiser interromper para fazer perguntas, estão à vontade. Fingindo que eu sou também português, pelo sotaque, vou tentar fazer um pouco de sotaque. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre essa origem do comércio eletrônico e das obrigações eletrônicas. Quando a gente analisa uma obrigação eletrônica ou um comércio eletrônico, a gente sempre pensa na internet. Mas não foi na internet que surgiu essa ideia de comércio eletrônico. Alguém sabe dizer de onde teria surgido o comércio eletrônico, as obrigações, antes da internet? Vou dar uma dica. Na França. Alguém já usou aquele sistema da França, Minitel? Não, acho que era aqui só isso. A França tinha um sistema... Como? Ainda continua havendo. Continua havendo, continua. Eu lembro-me aí, em meados dos anos 80, nos hotéis, terem ali aquele aparelhinho, estavam a fazer umas marcações, trem, era assim uma coisa assim... Eu lembro de estar com os meus pais e chegar lá nos anos 80, mexer naquilo, e o meu pai dizer para não mexas nisso, senão depois temos que pagar alguma coisa. É verdade. É exatamente isso. O Minitel é um sistema criado na França, ele era totalmente em texto, mas ele era tão bem feito, tinha coisas gráficas. E no Minitel o que acontecia? Você podia fazer compra, passagem de ônibus, cinema, tudo isso no sistema de texto. No Brasil a gente copiou um pouquinho o Minitel com um sistema chamado videotexto. Só que nesse sistema do videotexto não tinha a abrangência tão grande quanto na internet hoje em dia, ou do Minitel. Você só podia comprar o quê? Você só podia comprar algum tipo de serviço como consultar o nome de uma pessoa, se ela estava no cadastro dos maus pagadores. Aqui em Portugal tem isso? O cadastro dos maus pagadores? Parecido. Toda a gente paga, né? A gente paga, né? O brasileiro realmente tem cadastro. O português não tem, desculpa. Mas, claro. Isso é coisa de brasileiro. Mas outra coisa também que é importante é que quando a internet surgiu, a gente sabe que a internet, quando ela surgiu, ela não surgiu com caráter comercial. A internet era um experimento militar, surgiu como uma resposta à Guerra Fria, numa rede militar chamada ARPANET do Pentágono. Isso aí, todo livro de direito e TI comenta isso. Mas acontece que depois que a Guerra Fria foi diminuindo, começou também a surgir a utilização da internet como uma ferramenta acadêmica. Professores das duas costas, oeste e leste dos Estados Unidos, se comunicavam, trocavam informações, trocavam e-mails. Seja bem-vindo. Pode participar. Tira foto também. Então, essa internet acadêmica, ela evoluiu para esse grande parte que é a internet comercial. E vocês não devem, vocês são novos, eu sou mais velho aqui, pessoal. A internet comercial, quando começou a surgir os primeiros sites comerciais, o grande paradigma aí é o Amazon do Jeff Bezos, grande parte dos hackers queriam impedir que a internet fosse comercial.
porque acharam que ia tirar toda a pureza da internet, a internet se tornar uma rede vendida ao sistema. Mas a realidade é que a internet, como uma rede comercial, não tem como parar. E a internet se implantou assim como uma rede comercial. E no mundo, hoje em dia, nós estamos vivendo duas fases importantes, é de transformar a relação de compra e venda na internet uma relação social, uma relação de grupo. Alguém já ouviu falar da expressão S-commerce? S-commerce é de social commerce, de comércio social. Ou seja, nessa relação de comércio social, não é só você comprando de alguém, é você sendo influenciado pelos seus amigos de uma rede social, de um grupo, e fazendo a compra. Todo mundo aqui hoje em dia tem uma conta no Facebook, não tem? Então repara assim, tem do lado direito da tela, não estou fazendo propaganda não, do lado direito da tela tem uma expressão dizendo, olha, fulano, seu amigo, está recomendando esse produto. Então quer dizer, ele utilizar a sua rede de amizade da rede social para vender ou comprar um produto. E a gente começa a ver umas questões jurídicas aí. Nesse social commerce, haveria uma responsabilidade civil, por exemplo, do Facebook? O seu amigo lhe indicou um produto errado, um serviço péssimo. Você pode processar o Facebook? Alguém já leu o contrato, o termo de serviço do Facebook? Eu acho que ninguém, com consciência, leu. Mas alguém leu. Alguém leu. Não foi quem escreveu, mas alguém leu e descobriu que o termo de serviço do Facebook tem mais palavras do que a Constituição americana. Ou seja, é quase um livro. Então, como você, usuário, vai se relacionar nessa nova sociedade da informação se você não conhece seus direitos e deveres? E uma outra etapa depois do social commerce é o chamado as compras de grupo. Alguém já fez uma compra de grupo? Groupon, aqui tem Groupon em Portugal? Então, como funciona a compra de grupo? A compra de grupo, a empresa, o prestador de serviço, ele não vende esse produto apenas para você. Você está inserido em um grupo. Então, olha, eu tenho aquele produto, aquela pizza, lá no Brasil eles têm uma linha de pizza. Eu vou vender aquela pizza para você e mais 40 pessoas. A pizza que normalmente custa, uma pizza que custa quantos euros, uma pizza boa? 10 euros é caro. Olha, eu sou brasileiro, não sei que 10 euros é caro a pizza. 4 euros? Tá bom, vou comprar só pizza de 4 euros. Viu? A pizza é mais barato, viu? O brasileiro também vai fazer conta. Então veja, uma pizza de 4 euros, que no grupo ela sai por 2. Para a gente, para o consumidor, isso é ótimo, porque eu vou estar tendo desconto. Eu estou comprando com um grupo de pessoas. Mas eu pergunto para vocês, será que isso não é concorrência desleal? Se eu estou num grupo vendendo uma pizza que ela custa 3 euros para fazer, por 2, a empresa está tendo lucro, está tendo um prejuízo aí de 1 euro. Ela não está fazendo uma concorrência desleal? Essas questões estão começando a ser discutidas no mundo, porque a compra coletiva, que é um novo momento das compras eletrônicas, dos contratos eletrônicos, se também não seria uma forma de você criar uma diferenciação entre os consumidores. Porque, novamente, um caso que tem acontecido muito no Brasil é quando você compra em compra coletiva, você tem menos direitos do que aquela pessoa que fez a mesma compra num sistema comum. Discrimina, quer dizer, há agora uma modalidade de discriminação de consumidores, que não deveria ter. E, para vocês terem ideia da importância dessas obrigações, desse comércio eletrônico no mundo, só no Brasil, em 2011, há uma estimativa de venda em 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais dá mais ou menos 10 bilhões de euros, mais ou menos assim, dependendo... 8, né? Obrigado. 8 bilhões de euros. 8 bilhões de euros apenas em compras eletrônicas. Olha que mercado gigantesco para advogados, que onde tem muito dinheiro tem problema. Tenho certeza disso. Uma outra questão é o seguinte: o que seria uma obrigação eletrônica? Alguém poderia dar um conselho de obrigação eletrônica? De um comércio eletrônico? Alguém arriscaria? Olha, eu vim do Brasil, fala de vocês. Alguém pode dar um conselho para ficar feliz? Para não sentir que foi bem recebido, para não ser um trauma. Alguém pode dar um exemplo? Você pode dar um exemplo para mim? Não? Eles não tiveram obrigações. Ah, não tiveram obrigações. Então... Por que tiveram? Quem teve obrigação pode dar um conselho para mim de obrigação eletrônica? Alguém tem coragem?
voltar para o Brasil triste, gente. Vocês ficam 12 horas voltando triste, pensando que ninguém escuta pergunta. Eu não faço. Eu já fiz obrigações há 25 anos atrás. Então, todo mundo aí conhece o professor Ascensão? Conhece, não conhece? Então, se não conhece, vão conhecer. Então, o professor Ascensão, o que ele diz? Excelente professor português, entende tudo de direito civil, as aulas, os livros dele sobre direitos autorais são brilhantes. E ele diz que o contrato eletrônico, a obrigação eletrônica, é aquela realizada integralmente em meio eletrônico. Ou seja, não só a pactuação, mas o exercício do contrato é feito de forma eletrônica. Agora, pergunto para vocês, seria possível um contrato feito inteiramente eletrônico? Ou é uma invenção minha? Eu poderia comprar um produto eletrônico e ser entregue eletronicamente? É possível isso? Um exemplo, gente. Uma prestação de serviço. Exatamente. Dá um exemplo de prestação de serviço eletrônico. Ou uma consulta de um determinado área jurídica ou comercial. Exatamente. Uma consulta jurídica, ou de repente você comprou um serviço de hosting, quer dizer, de hospedagem. Você contratou a hospedagem do seu site. Isso é uma prestação de serviço. Agora, vocês conseguiriam imaginar um exemplo de um bem convertido eletronicamente, trazido eletronicamente? Ou é ficção científica? Um e-book. Um livro, fotografia, você comprou fotografia no banco de imagens, comprou um e-book, comprou um MP3, uma música no site da Apple. São bens imateriais que são transmitidos eletronicamente. E, do ponto de vista jurídico, e até do ponto de vista do direito tributário, é complicado, porque se eu compro um produto, por exemplo, aqui em Portugal, eu comprei um videocassete do meu tempo, comprei um DVD, também não tem mais, comprei um Blu-ray. Comprei um Blu-ray e passei na alfândega portuguesa e na alfândega brasileira, e a alfândega brasileira cobrou uma taxa, um imposto. Quando você faz uma compra de um produto ou de um serviço pela internet, passa por alguma alfândega? Como a fazenda pública, como a parte tributária da organização pública vai tributar isso? Não passa por ninguém. Então veja, nós temos aí um grande desafio dentro da administração. Porque quando você compra um produto, aqui em Portugal não tem o IVA, é IVA ou IVA? IVA. Não tem o IVA? Então, quando você compra um MP3 ou um e-book, tem a incidência do IVA? Porque é uma mercadoria. Não poderia ter a incidência desse tributo? Normalmente tem do país de origem. Do país de origem, exatamente. Mas o problema é que, às vezes, o país de destino não tem como você tributar. Então, o que acontece, por exemplo, no Brasil? Quando você compra um produto do iPhone, um joguinho, não tem como ser tributado no Brasil. Porque o Brasil não tem como controlar isso. Então acaba sendo um desafio muito grande, até do ponto de vista do aspecto tributário. E existe um conceito legal na lei portuguesa, no artigo 7º do Decreto-Lei do Comércio Eletrônico Português, que é o Decreto-Lei 7 de 2004. Então tem um conceito que é basicamente o seguinte: o serviço de comércio eletrônico é um serviço prestado à distância, não um serviço prestado à distância, não é presencial, e esse serviço prestado à distância por via eletrônica, ele é um serviço que vai ser realizado mediante uma remuneração. Agora, outra questão interessante, eu posso ter um serviço que seja comércio eletrônico, uma obrigação eletrônica, mas que não tenha uma remuneração direta, mas indireta? Ou seja, o serviço ou bem é prestado, mas a remuneração que o prestador recebe, ela é indireta. Tem. Publicidade. Publicidade. Exatamente. Excelente exemplo. Então, seu nome é? Francisco. Francisco, o exemplo do Francisco é excelente. A publicidade. Isso que o Francisco falou é importante, porque lá no Brasil a gente tem um defeito de gostar do Orkut. Aqui você gosta do Orkut? É menos. É menos, né? O brasileiro adora o Orkut. Não sei porquê, gente. O brasileiro não migrou para o Facebook. Mas lá a gente adora o Facebook, o Orkut. Está chegando ao Facebook. Então o que acontece? Lá também, no estado de onde eu vi, no Rio de Janeiro, começaram a entrar com muitas ações judiciais de responsabilidade civil contra o Google, que é o dono do Orkut. E o que o Poder Judiciário, o juiz, entendeu é o seguinte, que embora o Orkut seja um serviço gratuito, que você não paga pelo Orkut, ele é um serviço em que há uma remuneração indireta. Ou seja, quando a empresa, ela se remunera pela publicidade que ela coloca online para você.
Mas eu posso dizer ainda uma outra coisa angustiada que acontece também. Sabe como a empresa se remunera indiretamente na rede social? Dos seus dados de privacidade.